Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém vier dizendo hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Esse é o vídeo 2, continuação do primeiro vídeo, e o outro vídeo eu comecei falando sobre os cargos que as pessoas falam que existem na igreja, que são pastores, que são apóstolos, que são isso, aquilo, outro, e a gente vê que a Bíblia diz que isso é dom, são dom de pastorear as ovelhas, de cuidar do rebanho do Senhor, o dom de dons que são dados. Quando o Senhor Jesus ele subiu, ele deu dons aos homens. E a palavra de Deus também fala que a ninguém chame de mestre ou de rabi, né? Ninguém chame de pai, como a igreja católica chama padre, que é errado também. A gente consegue ir vendo certas coisas usando a Bíblia, mediante ela, consegue ir vendo alguns erros. E automaticamente o vídeo ia ficar grande. E eu falei sobre teologia, né? Muitos falam que fizeram curso de teologia, por isso que são pastores e tal, blá, 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 foi. Mas a gente, quando começa a ver realmente a Bíblia, a gente vai vendo que esses estudos de teologia não são estudos bíblicos, na verdade, são estudos de homens. Os homens veem aquilo e fazem conforme a sua vontade. Se alguém for olhar, é só observar no seguinte: cada um tem estuda uma escola de teologia, cada escola de teologia tem o seu método de ensinar, e automaticamente já começa, é uma só Bíblia, uma só doutrina, um só Deus, um só Salvador. Ou seja, não tem como haver vários tipos de doutrina diferente. E muita gente não consegue reparar isso. E outros pegam e falam, não, mas pode ver, em Corinto era uma doutrina, em Gálatas era outra. Mentira, não era. Toda era a mesma doutrina. A palavra de Deus vem falando muito claramente isso. Em 1 Corinto 1, a gente vê no versículo 10, o apóstolo Paulo falando claramente que devemos ser concordes em tudo, ou seja, no andar, no falar. Mas como conseguimos fazer isso? Ser concorde até no pensar, somente encharcados. Só se a gente se molhar e se encharcar da água, da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser o nosso norte, a nossa bússola tem que estar apontando para lá. Ou todo momento, não interessa o que eu penso, o que eu acho que deve melhor a gente congregar assim. Não é o que eu acho. Então vamos no pensamento daquele outro irmão ali, que ele acha um jeito legal de congregar. Também ele está errado, não devemos ir na mente dele. Devemos seguir o que então? O nosso norte, a nossa bússola, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o quê? Como se congregar? Fala. Automaticamente a gente consegue encontrar na Bíblia como devemos nos congregar somente ao nome do Senhor. E todavia, eu depois pretendo fazer um vídeo falando sobre, mas automaticamente esse vídeo é só sobre muitos falarem que podem fazer curso de teologia e virarem pastores, virarem mestres e por aí afora. E todo tempo a gente consegue ver em Éfeso, que o próprio Senhor ele fala que deu uns para apóstolos, que deu uns para doutores, uns para profeta, ou seja, dons, que ele deu dons aos homens. Ou seja, dom não é um cargo, não é uma coisa que você estuda para poder obter. E a gente consegue ver isso claramente. Bom, eu trouxe aqui 1 Corinto, a partir do versículo 18, que a gente vê Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, e toda a vida Paulo reputou tudo
o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel como perda, mas aqui em 1 Corinto, ele vem falando que toda essa loucura que ele, quando Cristo se revela nele, ele descobre que tudo aquilo ali é inútil. Eu trouxe também essa passagem que ele fala lá em Filipenses 3. Então, automaticamente, esse vai ser os 2 versículos que nós vamos ler para poder entendermos melhor um pouquinho essa parte de não haver motivo da gente estudar. Devemos estudar a Bíblia, mas teologia, estudo de homens, isso não é bíblico. Porque a palavra da cruz, deveras, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria e o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então, todo momento, aqui até o versículo 21, todo momento, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo um enredo falando que a sabedoria desse mundo é loucura. E todo tempo que as coisas de Deus são para os que creem. A loucura da pregação da fé, para quem? Para os que creem. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Cristo morreu no seu lugar no madeiro da cruz, esse tem o Espírito. E se ele tem o Espírito, ele é apto a entender as coisas de Deus. Porquanto uma pessoa não vai conseguir entender as coisas de Deus sem o Espírito de Deus. Entenda que a palavra de Deus é compreendida pela palavra de Deus. E quem nos capacita para a gente conseguir entender mais ainda é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Continuando a partir do versículo 22. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os judeus buscam sabedoria, ou seja, no natural, os judeus pedem sinais a Deus toda hora, eles procuram ver alguma coisa. E todavia, nós somos dos gregos, nós somos gentis. Ou seja, o homem natural, carnal, nosso, ele vai querer o quê? Sabedoria, vai querer entender as coisas. Mas a nossa sabedoria não é dessa terra. Nossa sabedoria não se entende com simples ler. Vou ler a Bíblia e vou entender. Se não tiver com o Espírito, se não crer em Jesus Cristo como tendo morrido no seu pecado, não vai conseguir compreender, porquanto não vai passar de um livro comum. Se a pessoa não tiver certeza da sua salvação, realmente não tiver salvo, ela não vai conseguir entender as coisas de Deus, porquanto o Espírito Santo de Deus não sendo naquela pessoa, ela pode até entender uma coisa ou outra, mas como um homem natural. E isso é muito importante, que a gente creia primeiro em Cristo Jesus, para depois querer entender a palavra de Deus. E muitos ficam privados de entender a palavra de Deus, porque eles creem em Cristo Jesus, têm a salvação, mas automaticamente eles se negam a obedecer a palavra de Deus. Quando você vê alguma coisa da palavra de Deus e você não obedece, automaticamente você fica privado de poder Deus revelar algo novo para você. A palavra de Deus fala bem claro, no capítulo de Tiago 1, a gente vai encontrar o Tiago falando que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente. Ou seja, peça sabedoria a Deus, que Ele dá
deliberadamente, sem duvidar, ou seja, com fé, sem duvidar. Ou seja, todo tempo vai receber sabedoria. Mas a palavra de Deus continua no versículo seguinte, falando que o homem que é como a onda do mar, que é balançada pelo vento, e vento nos fala de qualquer vento de doutrina, ou seja, a pessoa automaticamente ela não faz, ou senão, isso aqui a gente pode deixar de lado, ela não vai conseguir entender mais além daquilo, porquanto ela não está fazendo a vontade do Senhor, ele não dá a saber para quem tem curiosidade. A gente não aprende as coisas de Deus para satisfazer a nossa curiosidade automaticamente. Se nós temos curiosidade de alguma coisa, poxa, legal, vai cumprir. Dá trabalho. Automaticamente não vai conseguir compreender mais coisas, porque você vai ficar privado pelo o seu negligenciar aquela palavra. Quando um irmão vê que a mulher não deve falar na igreja, como está escrito na Bíblia, não, mas tem nada a ver não, hoje em dia pode falar, e a palavra de Deus fala que a mulher não deve falar na igreja. Isso, as coisas são mandamentos do Senhor. E automaticamente libera as irmãs ou falarem na igreja, automaticamente vão ficar privados de entendimentos. E assim a gente vai vendo, quando o irmão vê que ele está congregando de uma maneira errada, ele está congregando em denominação, e já percebeu, já viu na palavra de Deus, poxa, realmente, se eu me congregar em qualquer outro nome, pode ser que eu estou congregado ao nome de Senhor Jesus, mas tem mais um nome, mas para que esse outro nome? Eu estou carregando para quê? Automaticamente ele está errado, e ele também vai ficar privado. E todavia, assim, o homem vai ficando privado de aprender por causa do seu ventre. Ele quer agradar o quê? Ele quer agradar o seu ventre. Muitos ficam ligados a denominações porque, mas aqui eu tô com minha família, meu filho, minha esposa, não tem problema não, o senhor sabe, mas eu vou falando aqui, pelo contrário, eu falando do amor de Deus para alguns ainda que não conhecem. E assim o homem vai levando e achando que vai conseguir compreender mais coisas. O Senhor vai privar ele, porquanto ele priva, como está escrito lá em Tiago, ele dá deliberadamente a todo que tem falta de entendimento. Mas se a pessoa aprende só para, eu sei as coisas, Deus está me dando revelando, não vai aprender mais. Pode ter certeza, porque Deus não é Deus que se contradiz. Se ele diz que vai ficar, que não pense o tal homem que irá receber alguma coisa. Bom, aqui no versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então a gente vê que é loucura para os gregos. Calma aí. Mas para os gregos, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, nós vemos que é escândalo para os judeus. Como assim? Nosso Messias morreu? Não, isso não. Ou uma coisa, não, o rei de Israel morreu. E para os judeus, como assim? Um homem morrendo nos dá salvação? Para eles é loucura. Então, todavia, quando a gente encontra alguém de denominação que fala, não, só crê em Cristo como Salvador, não dá salvação não, tem que ter obra. Esse ainda, com certeza, está perdidinho, não sabe ainda, quando ele entender que Jesus Cristo morreu em seu pecado, Jesus Cristo já pagou tudo que ele devia, automaticamente ele, agora eu devo servir a ele. Que a palavra de Deus nos fala, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. E certamente isso não entra na cabeça de quem acha que é loucura isso. Muita gente fala, não, mas só crê em Cristo Jesus vai me dar salvação. Não, de jeito nenhum. Ou seja, está desfazendo do nome que é acima de todo nome.
Por isso é que essa pessoa está congregada em cima de um outro nome além de Jesus, porquanto ele não crê que somente Cristo possa dar salvação a ele. Quando realmente ele entende isso, automaticamente ele fala: nossa, como é que eu nunca tinha visto isso? Eu falo de experiência própria. Automaticamente a pessoa fica assim, ó, deslumbrada. Como eu nunca vi isso antes? Sabe, é muito interessante como você lê a Bíblia e nada. Até que um dia o Senhor vem e abre seus olhos. E é assim, tudo começa a fazer sentido na palavra de Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é sabedoria de Deus e poder de Deus. Ou seja, não é um curso de teologia que vai nos fazer saber mais. A gente aprende pelo Espírito de Deus, que nos dá a capacidade de aprendermos. A gente não precisa de curso de teologia, a gente deve ler a Bíblia, a gente deve estudar a Bíblia, sem curso, sem ir fazer um mestrado, nada disso existe. Isso são preceitos de homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na aparência, na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito, para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Então, qualquer um que se gloria, eu fiz curso de teologia, tá errado, já era. Eu sou pastor presidente, não vale nada. E todavia a palavra de Deus é testemunho dela por isso. E quando a gente vai começar agora a gente vai começar agora em Filipenses 3, a gente vai ver o apóstolo Paulo, ele falando que tudo que ele tinha, ele reportou como perda. Ou seja, Paulo que estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, ele todo destruído, ele reporta tudo como refúgio. Vamos dar continuidade aqui no versículo 1, versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijo-vos no Senhor, não em pessoa. Voltar de novo. Quanto a mais, irmãos meus, regozijo-vos no Senhor, não em pessoa. E a mim escrevo-vos as mesmas coisas, a vós dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas
da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, todavia que nós vimos aqui que até o versículo 3, o apóstolo Paulo está falando para nós ficarmos acautelados dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, todo momento, para não nos gloriarmos o quê? Na carne. E agora ele vai entrar falando que ele podia se gloriar. E ele não estava se gloriando. Ele fala, se eles acham que são alguma coisa, então eu posso ser muito mais do que eles. E a gente começa a ver isso aqui no versículo 4 em diante. Sabendo que eu poderia até confiar na carne, se é que algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Então ele fala, se algum outro acha que pode confiar na carne, ele fala, ainda mais eu. E isso é muito interessante. Quando a gente começa a entender isso, que o quê? Eu tenho estudo, eu sou consagrado pastor, nada é. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então aqui está o versículo 6, a gente consegue ver que ele era um exemplo de judeu. Ele chegou a perseguir a igreja na sua ignorância da carne. Então ele mostra que ninguém tinha nada para falar dele. Conforme homem, se alguém achava que podia se gloriar ali, e assim hoje também, quem pode falar assim, não, mas o apóstolo Paulo não fez curso de teologia. Só falta os homens falar isso. E muitos falam isso, que o Paulo faltou curso de teologia para ele. É um absurdo isso. A partir do 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considerei como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então ele reconsiderou tudo como refúgio, tudo como lixo, como esterco. E, na verdade, refúgio é muito pior do que esterco, porque esterco ainda serve de adubo. O refúgio nem para isso serve. E, todavia, nós podemos ver que Paulo fez. Ele falou, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele podia se gloriar. E ele fala, ele não quer, ele quer se gloriar em quem? Em Cristo. Assim, todo cristão deve se gloriar. Como? Em Cristo. Na carne, não. Ou seja, eu sou salvo. Por quê? Porque você é bom? Porque você é justo, é santo? Não. Eu sou justo, mas porque eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Porquanto Cristo morreu por mim. É essa a gente deve se engrandecer em Cristo. Deve se gloriar em Cristo. Nada mais além disso. Tu está se gloriando porque tu é salvo? Eu estou me gloriando porque eu sou salvo. Eu sou salvo, eu posso me gloriar. Você não é salvo, não pode se gloriar. Você é bonzão, é isso? Eu falei, bonzão não, eu sou ruinzão, sou ruim. Como o próprio apóstolo Paulo fala, porque Cristo veio para salvar pecadores. Ou seja, eu sou justificado. Foi Cristo Jesus quem morreu por mim. Eu me glorieio, sim. Na minha carne? Não. Na minha carne eu estava ferrado.
Agora eu me glorio no meu Senhor. Ele me deu a vida. E aí? Agora eu não tenho. Quem pode me tirar da mão dele? Ninguém, nada. A falar, não, um cristão pode perder a salvação sim, não pode falar isso não. Jesus fala em João 6 que só vai a ele quem foi ensinado pelo Pai. A única maneira de ir a ele é se o Pai conceder. Entenda isso. Está escrito na palavra de Deus, não tem como apagar. Entenda que tem várias passagens que concordam, dizendo que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, se a fé é dom de Deus, nós temos que receber de Deus. Em João 6, fala que seremos todos ensinados pelo Pai. Ensinados a quê? A crer em Jesus. Porque todo que o Pai me der, de maneira nenhuma eu irei perder um sequer. Quem fala isso? Eu? Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim. Aquele que me deu a salvação e falou que nada nesse mundo pode me tomar salvação. E agora? Eu posso perder salvação? Eu não posso. E eu estou me gloriando na minha carne? Não, estou me gloriando no meu Senhor. Ele é maravilhoso. Meu Senhor é tudo. Ele me salvou. Ele fala que ninguém pode me arrebatar da mão dele ou da mão do Pai, que é maior ainda do que ele. E mais, ele ainda conta o seguinte, sabe o que? Ele fala, eu e o Pai somos um. Então somente creia. Tenha dúvida e saia desse negócio de ensino de teologia. Isso é perca de tempo. Isso é enganação. É homens ensinando homens a cair no buraco. É cego guiando cego. Sabe? A palavra de Deus fala isso. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Não tem como alguém pegar e que não entende as coisas de Deus querer guiar o outro. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado automaticamente a partir do momento que cremos que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, nos deu a salvação, e essa salvação tão maravilhosa que não podemos perder, ou qual ele afirma. Se falar que podemos perder é duvidar da capacidade de Jesus, é duvidar da palavra dele, é achar que nós podemos fazer algo para não perder. Quem somos nós? Nós, nesse momento, se nós... O pessoal acabou de ser salva, olhou para um lado, para o outro, já pecou de novo, e aí? Quem é que vai morrer por ele de novo? Para limpar os pecados dele? Lembra-se que está escrito em Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ou você vai matar a Cristo todo dia. Agora eu vou ter que voltar crendo de novo em Cristo para poder ele me lavar com o sangue dele, para poder novamente me purificar. Isso não, é triste quando alguém professa Cristo e diz que não, tem que ter obra. Temos que ter obra, mas não para ser salvos. Temos que ter obras porque somos filhos de Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, ao qual morreu pelos nossos pecados. Já nem se me ajudou. Ah, 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça e aquele a quem vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, no versículo 9, a gente vê claramente que a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, aqui está falando muito claro que não é pela lei, igual os adventistas, cristãos adventistas ficam guardando lei. Tem que guardar, não pode comer carne de porco. Tem várias passagens que falam que tudo é limpo, é puro para aquele que está em Cristo, que tem um coração. É sujo para quem? Para aquele que não tem fé, que tudo que é por fé é recebido como ação de graças. A gente tem que entender essas coisas. E quando você vê curso de teologia, curso de teologia
da Adventista é uma coisa, o curso de teologia da Presbiteriana é outra coisa, o curso de teologia da Batista é outra coisa, o curso de teologia da Assembleia é outra coisa. Tudo preceito de homens. 10, né? Para conhecê-lo e poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que já perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quando a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigamos para o alvo, pelo prêmio da vossa celestial, da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos nós somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se sentir alguma coisa de novo, coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas qualquer medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aquele que anda conforme o exemplo que tendes em nós. Então, todavia, aqui o apóstolo Paulo, ele está instruindo os filipenses a andarem como ele, a ser imitadores dele, porque ele era imitador de Cristo, ou seja, em tudo, devemos imitar o Senhor Jesus. E quando vemos a vida do Senhor Jesus, vamos descobrir que a vida do Senhor Jesus foi a vida mais miserável que no mundo. Como assim é? Senhor Jesus não tinha casa, não tinha morada. Não é que nós devemos, então não podemos ter casa, não. Todavia, é seguir os mesmos passos que o Senhor Jesus, é se atentar às coisas do Senhor Jesus, se atentar como a Bíblia nos ensina a sermos servos de Deus. Ou seja, todo o tempo nós não temos nada a ganhar aqui dessa terra. Nós podemos ter dinheiro? Podemos. Se trabalharmos, podemos ter dinheiro. Mas todo o tempo o nosso intuito não é enricar aqui nessa terra. Nosso intuito é dar um bom testemunho enquanto peregrinamos por essa terra. Temos que entender que um cristão, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é livre ou escravo, o importante é ele dar um bom testemunho. É essa a vontade de Deus. Eu acho que para em 17, não tenho certeza. Irmãos,
sede meus imitadores, e não, que 17, 18, porque muitos há dos que repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, inimigos da cruz de Cristo são aqueles que tentam acrescentar obras à cruz de Cristo, que tentam falar o quê? Não, só crer em Cristo, não, tem que ter obra. Esses são os inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assentada no que o vergonha os quais só cuidam das coisas terrenas. Então aqui no versículo 19, a gente vê que eles se atentam só o quê? Para as coisas dessa terra. Eles se atentam para o quê? Para os seus ventres. Ou seja, para as coisas daqui. Eles querem o quê? Só querem lucrar as coisas dessa terra. Mais nada. Eles acham que a vida de um cristão é aqui na terra. E todo tempo, quando fala assim, se eu voltar logo, a gente está aguardando a volta do Senhor. Não. Bate na madeira, irmão. Faz isso não. Calma aí. E eles não têm amor da volta do Senhor. Todo tempo, quando fala que a pessoa pode morrer, não, Deus me guarde, não. Por conta, não tem a segurança de saber que se eu morro, eu estou com Cristo. Automaticamente é assim. Um cristão, ele não deve esperar a morte, ele deve esperar a vinda de Cristo no arrebatamento, ou seja, esse corpo corruptível ser revestido do incorruptível. Mas também, se ele, enquanto Cristo não veio, se chega a hora dele partir dessa terra, ele pega e fala o quê? Eu vou estar com o meu Senhor agora. Se eu morro agora, eu tenho a plena certeza que eu vou estar no meu Senhor. Mas e se você cair em pecado e você morrer? Eu vou estar com o meu Senhor do mesmo jeito. Vou chegar lá com vergonha. Poxa, dei mole. Eu errei, né? Mas eu vou ser salvo do mesmo jeito. Vou chegar envergonhado, mas vou ser salvo, porquanto o meu Senhor me salvou. Ah, 20, né? Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. E bom, assim a gente termina aqui essa parte aqui de Filipenses. Então nós vemos claramente que o Senhor Jesus é tudo, em todos. Em todo tempo nós esperamos a volta dele, a absorção desse corpo pelo corpo incorruptível, o corpo que não vai poder pecar mais. Ou seja, nosso espírito está pronto, a gente espera uma outra casa não feita por mãos humanas, uma casa no céu. Ou seja, a gente espera essa nossa herança maior que tem. A gente vai estar sempre junto com aquele que nos amou primeiro que todas as coisas, o que nos gerou, o que nos deu a salvação, o que nos ama, o que deu a sua vida por nós. Esse Jesus Cristo, a qual os homens, os falsos mestres,
querem privar, e a palavra de Deus mostra bem claramente o porquê eles querem privar o cristão de conseguir realmente ter esse privilégio, porquanto eles são inimigos da cruz e querem pregar coisas agradáveis aos ouvidos. O que são as coisas agradáveis aos ouvidos? Que, Deus vai ser na tua vida, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai entrar com providência, Deus vai mudar seu cativeiro. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que importa por um tempo que sejamos contristados com várias provações. A palavra de Deus fala que é grande o gozo da nossa glória, que passemos por várias provações. Então, nós temos que entender isso. Aqui nessa vida, nessa terra, nós vamos ter que dar somente um bom testemunho de Cristo. E se não dermos um bom testemunho, nós podemos ser cortados. Porque se o testemunho de uma pessoa não serve nessa terra, ele é cortado. Ele está salvo, mas o seu testemunho é cortado. Estamos salvos para quê? Para poder fazer a nossa vontade? Não. Como a palavra de Deus mesmo diz em 2 Coríntios 5, no versículo 15, se eu não me engano, fala que se vivemos, para Cristo vivemos. Aquele que morreu por nós, então se ele morreu por nós, nós também estamos mortos. Para o quê? Para este mundo. E se vivemos, para Cristo vivemos. Tudo tá bom? Espero que esses 2 vídeos tenham ficado bem esclarecido. O outro ficou um pouquinho menor, ficou com uns 20 minutos. Esse já está com 41, mas eu peço vocês consigam entender, e realmente se conseguir chegar até o final, é porque Deus quer. Eu acho que a pessoa está querendo realmente servir a Deus, e procure ler a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus, ele consegue entender as coisas de Deus, ele realmente está lendo de coração, não lendo como, eu quero aprender. Não é só querer aprender, mas assim, se eu quero fazer a tua vontade. Deus, ele sempre guarda aqueles que querem fazer participante, que querem aprender da sua doutrina para cumpri-la, não só por curiosidade, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.